mais importante é a reunião das pessoas, para poder saber o que as pessoas estão fazendo, até para você ter noção de o que você não está fazendo. Então, há uma desigualdade grande de níveis de complicação, vamos dizer assim, de coisas mais sofisticadas entre jornalistas e programadores, mas até saber essa diferença é importante para você estabelecer metas de onde você quer chegar e conhecer as pessoas, porque elas vão facilitar o teu caminho para chegar lá. Eu destacaria 3. O Google Refine, que é um produto já não tão novo, de 2010 do Google, mas que eu particularmente nunca tinha usado, e que parece uma ferramenta muito útil e relativamente fácil, que você não precisa saber código para usá-la, que é sempre uma vantagem para um jornalista, que 99,9% don't do code, né? Então é sempre bom. Uma ferramenta como essa compatibiliza tabelas que tem um campo em comum, e esse campo pode não ser idêntico, e ele facilita esse trabalho, que é um trabalho realmente chato de limpeza dos dados, mas absolutamente fundamental. A segunda ferramenta que eu destacaria, que ainda não vi funcionando, mas em ideia parece muito interessante, é o Panda Project, que vai permitir as redações terem o seu repositório de tabelas da base de dados num lugar em que todos os jornalistas vão poder ter acesso e vão poder fazer buscas pelo conteúdo das tabelas e encontrar todas as respostas que vêm ali. Se for uma ferramenta, como parece ser, bem feita e de uso livre, tenho a impressão que pode ser um grande ferramental novo para as redações do mundo inteiro. E o terceiro é uma ferramenta que também vai ser lançada daqui a um mês, que é um projeto, também um prêmio lá do Knight, da Fundação Knight, que é uma ferramenta desenvolvida por um jornalista da AP, que faz buscas em documentos de texto muito grandes e encontra clusters de palavras ou de expressões. Então, quando você não sabe o que você está procurando numa massa muito grande de textos, de PDF, por exemplo, você pega todos os discursos presidenciais da história do Brasil, dos Estados Unidos, de onde for, e ele separa a análise por documentos, se você tiver um discurso em cada documento diferente, por exemplo, ou uma base de dados como a do Wikileaks, desses despachos secretos da diplomacia americana, você consegue fazer buscas e encontrar, por análise de cluster, coisas semelhantes que podem ser o passo inicial para uma matéria investigativa, por exemplo. Eu traço a linha no código. Quer dizer, os jornalistas que fazem uso de programação, né, mesmo que de maneira simples, mas que são capazes de escrever em código, eu diria que são aqueles que estão fazendo data-driven journalism hoje. E aqueles que estão abaixo da linha de corte, que não fazem código, mas podem até usar ferramentas mais sofisticadas, estariam ainda na categoria do Computer Assisted Reporting. Acho que a grande diferença é essa. Isso gera uma diferença de volume e capacidade de dados. Você usando só as técnicas de hack, ou de CAR, Excel, FileMaker, Access, coisas do gênero, você tem um limite de dados com os quais você consegue lidar e consegue capturar e limpar num tempo hábil de fazer uma matéria. Usando o código, você ganha uma outra dimensão. Você consegue trabalhar com base de dados com bilhões de linhas. É uma escala completamente diferente. Mas para isso realmente você precisa saber um mínimo de programação. No Brasil, eu não conheço nenhuma experiência com data-driven journalism. Pode até haver um outro jornalista que é capaz de escrever código, mas eu nunca vi nada que tenha sido feito com essa metodologia. Talvez o mais próximo disso tenha sido o último Prêmio ESSO, uma série de reportagens da Gazeta do Povo de Curitiba, que pegou os diários secretos da Assembleia Legislativa do Paraná, uma quantidade enorme, e digitou o conteúdo desses diários secretos, criou uma base de dados, fez uma série de reportagens, com dezenas de reportagens que geraram uma revolução na Assembleia, derrubaram todo mundo, botaram dinheiro na cadeia, etc. E criou uma base de dados em que os usuários podem usar para pesquisar nomes, saber quem ganha quanto, se o seu vizinho é funcionário fantasma da Assembleia, coisas do gênero. Então,
talvez isso tenha sido mais próximo de data journalism, assim, com bastante êxito que eu tenha visto. Há um novo tipo de jornalista que tem até dificuldade de identificar se ele é mais um jornalista ou mais um programador, porque o foco realmente é em desenvolver JavaScripts ou ferramentas para fazer scraping de dados na internet, ou para fazer limpeza de dados, ou para fazer visualização de dados. É um profissional que está caminhando cada vez mais para o meio, né, como fazer, do que para o produto final. Não necessariamente ele vai fazer uma matéria, ele vai talvez criar as ferramentas, as maneiras para que outros jornalistas, sem tanto conhecimento, possam fazer o tal jornalismo de dados. Eu só queria agradecer mais uma vez ao Knight Center por estar aqui, porque se não fosse o Knight Center não existiria a Brage e não existiria essa troca de conhecimento com outras pessoas do mundo inteiro, que faz com que, quem sabe, o jornalismo brasileiro dê um passo adiante.